Iniciamos a nossa aula e hoje pela manhã nós tivemos uma aula sobre faixa etária, culto infantil por faixa etária. E ao longo da semana, né, eu venho explicando para vocês todos os componentes do roteiro, né, da liturgia do culto infantil. Então hoje eu não vou falar sobre esses assuntos que eu já falei. Eu vou falar apenas sobre missões, tá bom? E quando eu ensinei para vocês sobre o roteiro, né, do culto infantil, a liturgia, eu expliquei para vocês que o momento de missões, ele pode ser introduzido num culto normal. Você pode fazer esse momento missionário após o momento da mensagem, que é o momento da pregação, ou você pode fazer esse momento missionário depois da atividade ou de um jogo de recapitulação. Aí fica a seu critério escolher como você vai fazer esse momento missionário, tá? Ele dura em torno de uns 12 a 15 minutos, esse momento, e as crianças gostam muito. Vale muito a pena você investir em missões. Até mesmo porque missões nasceu no coração de Deus, né? Deus, em João 3,16a, a palavra de Deus diz que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas missões. E é um versículo maravilhoso, um dos mais lindos da Bíblia, que nos ensina, né, sobre o amor de Deus e sobre o que Deus fez por nós, tamanho amor que Ele tem por nós. Então nós precisamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. As crianças precisam desde cedo aprender missões, para que elas, posteriormente, né, ou até mesmo ainda na infância, bem pequena, ela possa escolher ser uma missionária, um missionário. Olha que bênção. Grandes missionários que nós já ouvimos falar e que nós conhecemos, decidiram se tornar missionários ainda quando crianças. Então, nós vemos, né, através desses grandes homens e mulheres de Deus, que viajaram ao redor do mundo, né, grandes nomes, grandes pessoas usadas por Deus, que foi na infância que eles tomaram essa decisão, não foi na fase adulta. Então, por que postergar, né? Por que deixar para depois algo que nós podemos fazer hoje e podemos conscientizar as crianças do hoje, né? Que missões, ela não precisa crescer e viajar para algum lugar para ela fazer missões. Não, ela pode fazer missões onde ela mora. Eu e você podemos ser missionários de onde nós moramos. Podemos ser missionários na nossa vizinhança, né? Podemos ser missionários no nosso trabalho, podemos ser missionários na nossa família, podemos ser missionários em regiões próximas de onde nós moramos. Podemos fazer missões. Então eu vou explicar para vocês aqui hoje sobre missões, tá? E como vocês podem fazer missões no culto infantil. Tem também a opção de você, ao invés de introduzir missões no culto infantil, você pode fazer um culto também todo missionário, com foco todo para missões, tá? E fica muito legal também. Então eu vou explicar essas duas maneiras de fazer missões no culto infantil. E quando você faz um culto todo missionário, você vai seguir a mesma liturgia, né, do culto infantil normal, mas tudo tendo foco para missões. A oferta tendo foco para missões, o cântico tendo foco de missões, a história, né, a palavra, porque tem narrativas bíblicas do qual você pode usar para falar de missões, você pode pregar sobre missões através de narrativas bíblicas. Então tem como você fazer um culto todo missionário e é maravilhoso. Inclusive é necessário, mesmo que você introduza missões no culto, né, normal, mensal, todos os domingos ou 2 vezes na semana, ou todo sábado, enfim, cada um faz da sua maneira, mesmo que você faça desse jeito, é muito importante que você separe um domingo daquele mês ou a cada 2 meses, né, para você fazer um culto todo voltado para missões. A oferta, ela vai para missões, tá? Então, assim, é precioso. É muito importante você fazer esse momento. Muitas igrejas não fazem. Por quê? Porque muitas igrejas não têm foco em missões. Muitas igrejas ainda não despertaram para missões, né? Muitas igrejas não colaboram, não ofertam para missões, não oram por missões, não enviam ninguém
para missões. E isso é muito triste, né? É muito preocupante, inclusive, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja missionária. Ela precisa ter um olhar diferenciado para missões. Até porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que Deus fala sobre missões, né? Nós sabemos, através de alguns livros da Bíblia, principalmente dos livros, né, de Atos em diante, as atitudes ali de alguns homens de Deus com missões, né? Nós temos aí um grande exemplo de Paulo, que foi um grande missionário, né? As viagens que Paulo fez, né? E todos aqueles lugares que ele saiu para pregar. Paulo é um grande exemplo de missões para a gente. Nós temos aí o exemplo também na Bíblia de missões, né? Da mulher samaritana, que ela sai, né, do lugar que ela estava com Jesus, ela sai do poço e ela vai correndo para a cidade fazer o quê? Falar de Jesus. Então ela teve uma atitude ali missionária. A gente precisa ler a palavra de Deus e entender mais, né? O que é a palavra, né? Quais são os versículos, quais são as passagens que falam sobre missões, quais são as narrativas que nós podemos usar para falar de missões. Eu vou colocar no planejamento que eu prometi a vocês temas também para que vocês possam fazer missões, tá? Geralmente o mês de setembro é considerado o mês de missões. Então, se possível, né? Se você fizer um culto todo domingo ou uma vez por semana na sua igreja, independente de ser domingo ou não, você pode usar um tema mensal missionário e usar subtemas, né, referentes a missões. Fica maravilhoso. Você pode decorar a sua igreja cheia de bandeira. Você pode envolver as crianças desde o início, né, com a oferta missionária. Olha, gente, é maravilhoso demais. Vale muito a pena, tá bom? E eu espero que tudo que você venha aprender aqui hoje, que seja, assim, uma bênção para você, um aprendizado muito bom, assim como foi para mim, né, ao longo da minha caminhada e experiência com missões no Ministério Infantil. Então, para você inicialmente, né, começar a introduzir missões no seu ministério, antes, você precisa se envolver com missões. Muitas pessoas não conhecem nenhum missionário, não procuram saber sobre o missionário, não sabem, né, dos países que são perseguidos, que sofrem perseguição com o Evangelho, no Evangelho, né, com o Evangelho. Então, as pessoas, elas sequer sabem qualquer informação sobre missões. As pessoas não sabem sobre as religiões, né? Não procuram entender e aprender sobre as religiões. As pessoas não procuram, nem sabem como que o missionário vive, como que ele se sustenta, como que ele sobrevive, né? Então, essas informações você precisa aprender, você precisa conhecer primeiro, para depois você ter segurança para passar para as crianças da sua igreja. Enquanto você não se envolver com missões, enquanto você não ajudar financeiramente algum missionário, enquanto você não entrar em sites voltados para missões, de olhar o trabalho lá, que está lá, as fotos, os arquivos, né? A realidade mundial, os países que estão em perseguição extrema, né? Então, enquanto você não se aprofundar nesse conteúdo, você não está apto ou apta para ensinar missões para as crianças. Então, antes, você precisa comprar livros, você precisa estudar sobre o assunto, você precisa saber as formas que você pode se envolver com missões, para depois você estar bem preparado e ensinar missões para as crianças. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui uma apostila, só que a minha internet caiu, fechou tudo aqui. Eu já achei. Aqui. Um livro que eu quero indicar para vocês é esse livro aqui.
Ó, Missões para Crianças, de Viviane Moraes de Souza. É vendido pela editora PEC. Esse livro é muito bom. Esse livro, ele te ajuda, ele te dá dicas de como você pode trabalhar missões com as crianças, tá? Então, compra esse livro, invista nesse livro, porque vale a pena. E não é caro, ele é um livro barato. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui é para você mesmo, para você ter conhecimento e entendimento de missões. Alegrem-se os povos, de John Piper. Muito bom também. Então, inicialmente, eu tenho esses 2 livros para indicar e tem outros, tá? Tem outros para indicar que eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Para vocês saberem. Então, foi feita uma pesquisa pelo missiólogo Terry, acho que é assim que se fala, que comprova que as pessoas conhecem e se tornam missionários através da igreja. A maioria conhece através da igreja, outros conhecem escutando o missionário, influência de famílias, né, que recebem missionários. Essas famílias, elas ajudam muito, né, no conhecimento dos seus filhos em relação a missões. São aqueles familiares que conhecem missões, ajudam missões, oram por missões e recebem na sua casa missionários, né, abrigam esses missionários. E acaba ali que as crianças, né, daquela família acabam tendo um contato com aqueles missionários e dessa forma eles acabam se envolvendo com missões e decidem também se tornar missionários. Muito legal, né? E 10% lendo livros missionários, ou seja, também é importante a gente mostrar para as crianças, né, contar para as crianças histórias missionárias, histórias essas que são reais, aconteceram de fato. E eu não sei você, mas eu quando eu escuto uma história real, impactante, linda, eu fico impactada, né? Eu fico emocionada, eu sou apaixonada, fico apaixonada por aquela história. E missões é isso. Quando você envolve as crianças com as histórias missionárias, as crianças elas acabam ficando fascinadas por missões, né? Porque elas veem o agir de Deus, elas veem como que funciona realmente a missão que Deus chamou aquela pessoa para fazer, né? Então é algo assim maravilhoso. Então você que é líder, tio ou tia de ministério infantil, entenda que antes de você iniciar missões no seu ministério, eu e você precisamos nos envolver com missões, tá? Procura saber quais são as religiões que tem no mundo. Procura saber quais são as religiões, né, que perseguem o cristianismo. Veja também sobre a questão dos países. Um site que eu gosto muito é o site Portas Abertas. Eles têm lá um gráfico, né, com vários tipos de perseguição. Perseguição extrema, perseguição branda, perseguição mais fraquinha e por aí vai. Severa, né, e por aí vai. Então entra depois no site do Portas Abertas e leia, né, tudo que está sendo postado ali, acompanha esse gráfico que eles fazem de perseguição, eles fazem anualmente, então está sempre atualizado, tá? Vale muito a pena. E se possível, imprima um mapa mundi, né, ou até mesmo se conseguir esse gráfico, coloca na sala, né, que você vai fazer o culto infantil, ou tenha em mãos esse recurso impresso, para que você, na hora que for falar de missões, você mostrar para as crianças, você mostrar para as crianças quais são os países que estão perseguindo os cristãos, né? Como que acontece? O que acontece? Por que isso acontece? É muito importante vocês terem esse conhecimento, essa noção, tá bom? Tenta pesquisar dentro do seu grupo, né, de amigos, de irmãos em Cristo, sobre os missionários, se eles conhecem algum missionário, como que você pode ajudar um missionário, porque hoje em dia eu conheço alguns missionários e hoje em dia o que muitos deles falam é que não tem ajuda da igreja, não tem ajuda dos irmãos em Cristo, porque missões parece que ficou esquecida, né?
Missões quase não se fala mais em muitas igrejas e eles ficam sem ajuda, porque o missionário ele é sustentado pela fé, ele vive pela fé. Então ele vive de ofertas de irmãos, de ajuda de igreja, ele não trabalha, né? Ele não tem um salário, ele não tem um valor, né? Que ele sabe que ele vai receber todo mês, ele não tem isso. Então o missionário ele precisa de muita ajuda, da minha parte, da sua parte. E como que você vai ensinar crianças a ofertar por missões se você não oferta? Né? Se você sequer um dia ofertou para um missionário. Então, te convido a ter essa atitude, a ter essa experiência para que você possa passar para as crianças. Essa experiência que você viveu, ou talvez viva, né? Porque você é uma pessoa que oferta para missões, sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Na minha tinha cultos bimestrais de missões, porém há mais de um ano foram suspensos. Muito triste, triste mesmo. Só tenho a lamentar, né? Missões precisa continuar firme, forte na igreja. E também no ministério infantil, porque missões não é algo para adulto. Missões também é algo para criança. Amém? Missão também é para crianças. Vamos continuar. Quando você começa a envolver as crianças com missões na igreja, será necessário também que você comece a envolver as famílias, tá? Comece a envolver as famílias da sua igreja nesse momento missionário, né? Nesse momento de missões, porque você envolvendo a família, ela vai entender, ela vai colaborar, ela vai chegar junto, ela vai ajudar no momento da oferta. E isso vai ser maravilhoso, né? Porque você vai ter a criança e a família entendendo o propósito desse momento missionário no culto infantil. Então faça isso, envolva não só a criança, mas envolva também a família. Tá bom? Vamos prosseguir. Como que a gente vai apresentar missões para as crianças? Se você for fazer um culto todo missionário, o que eu acho uma bênção e é necessário, você pode fazer, como eu falei aqui no mês de missões, né, que é o mês de setembro, você pode fazer o mês todo de culto missionário. Mas se você não quer fazer culto missionário, quer fazer um culto normal e também acrescentar missões, não tem problema, tá? Eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer. Eu vou colocar. A Cris perguntou sobre o material de tudo que você está falando. Teremos? Sim, eu vou postar a apostila amanhã no grupo em PDF, tá? Após a última aula, tá bom? Que nós teremos amanhã às 3 horas da tarde, perdão. Amanhã nós teremos uma aula às 3 horas da tarde no grupo. E após essa aula eu vou postar a apostila para vocês completa sobre missões, sobre disciplina, sobre tudo que foi falado aqui. Vamos continuar. Então, no seu culto, seja no momento missionário do culto infantil, ou seja, no culto missionário em si, você precisa ter um globo, tá? Você precisa ter um globo. Se você não tiver um globo, você precisa ter um mapa mundi. Se você não encontrar mapa mundi para comprar, porque às vezes é difícil, eu aconselho você a ir numa gráfica, vai numa gráfica e pede para fazerem, né, montarem para você o mapa mundi. Fica até legal, porque você pode colocar assim, missões, né, momento missionário, missões no mundo. Você pode montar escrito o que você quiser, tá bom? Então, se você não achar para comprar, vai numa gráfica e pede para fazer. Tem gráficas que fazem baratinho, mais barato do que o mapa mundi em si, tá bom? Então fica essa dica para vocês. Não tem como você fazer um momento missionário sem globo, né? Ou sem mapa mundi, porque você está falando do mundo. É missões mundiais. Não é missões só ali no local que você mora, não. Você vai falar sobre isso, mas o foco de missões é missões mundiais.
Tá vendo esse recurso aqui atrás? Esse aqui? Esse recurso aqui, essas crianças aqui, né? De várias etnias, esse recurso é da APEC, gente. Vou mostrar para vocês. Eu comprei há muito tempo, quando eu fui no congresso da APEC. Inclusive, recomendo a vocês a irem no congresso da APEC. É maravilhoso. É esse recurso aqui, ó. Eu não sei nem se eles estão vendendo ainda, tá vendo? Ó, crianças do mundo para recortar. Aí vem aqui, ó, várias crianças, tá vendo? E você abre, ele é grande, ó, tem mais, tá? Então, eu comprei isso aqui, ele serve para flanelógrafo. Flanelógrafo, para quem não sabe, é esse painel aqui, tá? Ele é forrado com feltro. Então, eu cortei, coloquei ele em volta. E esse mundo aqui, eu fiz esse mundo de EVA. E eu fiz esse mundo, coloquei uma lixa atrás dele, ó. Fiz de EVA. Tá boa a iluminação pra vocês? Eu tô achando... Olha, agora ficou melhor. Ó, eu fiz esse mundo de EVA e atrás eu coloquei lixa. Eu improvisei esse recurso porque eu precisava muito de um recurso para falar sobre missões e eu queria mudar. Então eu cortei, ó, peguei o molde na internet e quando eu quero ampliar molde, eu ligo o notebook na TV e aí o molde aumenta. Aí eu cortei, ó, fiquei orgulhosa de mim mesma e atrás coloquei lixa. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Se você não tem o globo, né? Você pode, de repente, fazer dessa maneira até que você consiga comprar um globo. O importante é que tenha aí a representação do mundo, tá bom? E aí, como é lixa, ele gruda, né, no feltro. Ó, ficou, tá? Então, fica essa dica pra vocês. Bem, então, irmãos, você precisa ter esses recursos, tá? Que eu citei aqui. Na internet, você consegue figuras, né, desses personagens aqui de uma outra forma. Outras pessoas que fizeram e vendem, né, as imagens. Você pode entrar em contato com essas pessoas e comprarem, levar na gráfica, imprimir, tá? É bem legal, bem interessante e acaba decorando, né, o seu culto de missões, o seu momento missionário. Então, vamos lá. Primeiro, você tem os recursos em mãos, né? Você vai precisar, além desses recursos, ter uma salva, né? Ou você pode elaborar uma outra maneira de recolher as ofertas das crianças. Quando eu faço o momento missionário, e esse momento missionário, a oferta, ela tem sempre um foco. Qual é esse foco, Monique? O meu foco para a oferta do momento missionário é ajudar um missionário. Então, eu entro em contato com esse missionário, eu pergunto para esse missionário, né? Eu conheço primeiro esse missionário, faço perguntas para ele, sobre o ministério dele, sobre o chamado dele, sobre as obras, né? Tudo que ele faz em relação a missões, as viagens que ele já fez e tudo mais. E eu pergunto para esse missionário qual a necessidade dele atual, né? Eu expresso para ele que vou estar fazendo ali um momento da oferta, vou recolher aquela oferta e eu pergunto para ele qual a necessidade dele, né? No momento. E eles falam, não, eu preciso de um dinheiro para viajar, para fazer missões, eu preciso de um dinheiro para comprar recursos, para levar para missões, eu preciso de dinheiro para me alimentar aonde eu vou, para pagar o local que eu vou ficar. Enfim, tem vários motivos, né? Eu preciso de dinheiro para comprar uma cama, porque a cama que eu durmo está quebrada. Eu preciso de dinheiro para comprar uma geladeira. Monique, mas as crianças não vão conseguir esse dinheiro todo, né? Gente, o que importa, tá? Não é a quantidade que você vai conseguir em espécie. O que importa
É a criança ofertar de coração. E o valor que você vai conseguir entregar para esse missionário ou missionária já vai ser de uma grande ajuda. E eles vão receber esse valor de todo o coração. E não subestime as crianças, tá? Eu já consegui ofertas na minha igreja, que eu estava estipulando o valor de R$100, eu consegui mais de 300 em 3 semanas. Porque as crianças, elas ficaram tão motivadas, né? Tão motivadas a ajudar a causa daquela missionária, que as crianças, elas se envolveram de uma tal forma que elas pediram para os pais. E os pais, então, acabaram sendo envolvidos nesse momento de missões e ofertaram além do que a gente esperava. Então, não subestime esse momento. As crianças, elas convencem, elas ajudam com sinceridade, elas fazem de coração. Eu já ouvi testemunhos de crianças que deram todo o dinheiro que elas tinham para missões. Crianças que deixaram de comprar o seu pão para ajudar um missionário. Isso é lindo demais. Isso é profundo demais. Isso é tão profundo que muitos cristãos não conseguem entender. Por que a criança fez isso? Porque a criança, ela tem essa atitude, né? E é essa atitude que nós temos que ter. Nós temos que ofertar de coração, não ofertar preocupado se vai faltar. Não se preocupe com isso. Você está ajudando na obra do Senhor. Você está ajudando um servo, uma serva de Deus. Então, oferta, ensina a criança a ofertar. Por isso que eu volto a dizer, se você não tem uma vida de ofertar por missões, esse hábito, né, essa atitude, você não vai conseguir passar para elas a importância de ofertar para missões. Então, esse momento missionário, eu faço com as crianças da seguinte forma, esse momento da oferta, tá? Eu comprei há um tempo atrás, com a minha irmã Sueli Santiago, ela vende recursos, né, para o Ministério Infantil. Eu comprei com ela esse saquinho aqui, que é chamado cofrinho missionário. Cofrinho missionário, moeda quilométrica. A Sueli, ela é da Criançarte, tá? Eles moram em Rio das Ostras, tem recursos maravilhosos, fantoches, livros, enfim. E eu comprei com ela e seu marido, o pastor João, esse cofrinho missionário. Olha aqui, que coisa mais linda. Eu amo missões. É um saquinho, ó. Olha, grande. E nesse saquinho eu comprei para cada criança da minha igreja, mas eu não dei para as crianças. Esses saquinhos são do Ministério Infantil. E esse saquinho eu empresto para as crianças. E elas ficam durante todo aquele mês com esse saquinho em casa. E elas então trazem no último domingo, que eu lembro os pais para trazer, com a oferta dentro. Pode ser moeda, pode ser nota. Eles amam isso, tá? Eles ofertam, eles colocam as moedinhas que eles têm, o dinheiro que eles têm. Eles colocam de coração, porque eles não são obrigados a botar, eu deixo muito claro isso. E no final a gente esvazia durante o culto, né, que está acontecendo. Tem outras pessoas responsáveis por isso. Essas pessoas responsáveis pela essa oferta vão sair do culto, vão recolher, vão sair do culto, vão contar essa oferta, vão colocar no envelope e eu então entrego pessoalmente para o missionário ou envio, né, para o missionário se estiver em outra reunião, ou faço transferência, né, depósito bancário para esse missionário ou missionária. Então, fica uma dica para vocês. Mônica, eu não tenho esse saquinho, não tem como comprar esse saquinho. Não tem problema. Não tem envelope? Pega esse envelope, escreve missões, oferta para missões. Entrega um envelope, coloca o nome da criança embaixo e entrega um para cada criança. No final do mês, ela vai trazer aquele envelope com a oferta que ela tem a trazer, que é a oferta que ela tem a dar, tá bom? Então, são opções. Você pode fazer outros tipos de saquinho, tá? Tem lojas que já vendem pacotes com saquinhos já prontos, de 10 unidades. Você pode comprar esses saquinhos e dar para as crianças também. Enfim, você vai usar a sua criatividade para trabalhar esse momento da oferta, tá? Então, quando eu começo o momento do culto infantil, de missões no culto infantil, eu começo fazendo uma oração,
pelos missionários. E quando tem crianças salvas ali, eu peço para essas crianças, eu escolho uma criança para ela orar, tá? E eu inicio então esse momento da oração pelos missionários ou por missões de modo geral. Depois eu canto 2 músicas, 2 cânticos ou um só sobre missões. E depois eu inicio esse período, né, da oferta. E é muito rápido, é muito breve. Eu explico, né, como que será esse momento da oferta, para que será, para quem será, qual o valor que nós queremos alcançar. E eu então passo, né, os envelopes ou esses saquinhos, deixo com as crianças, enfatizo para elas que elas vão trazer para mim só no último domingo. Então elas terão 3 domingos para elas ofertarem e me devolver aquele envelope ou saquinho, seja lá o que você for entregar. Então eu faço esse momento da oferta, né? Explico para elas e tudo mais. Se for referente a um missionário, eu explico sobre esse missionário, apresento esse missionário para elas, falo da necessidade desse missionário para elas, e então dou para elas o envelope ou o saquinho. E quando acaba esse momento da oferta, você tem 2 opções, tá? Tem a história que você pode contar. A APEC, como eu já havia apresentado para vocês em uma das aulas, a APEC vende caderno de histórias missionárias reais, histórias que aconteceram de fato. Eu sou apaixonada por esses cadernos. Essa história aqui, por exemplo, Comprando Crianças para Deus, é uma história linda, impactante demais. As crianças amam muito essa história. Eu não vou contar a história para vocês, senão perde a graça, né? Vocês vão ficar aí querendo saber a história. Vocês vão ter que comprar, ler, contar a história para você poder saber qual é a história. Tem esse aqui também, ó, Hudson Taylor. Foi um dos pioneiros, né, de missões. A preferida das crianças, Samuelito, o menino do México. Essa história é a preferida das crianças. Fica entre essa e Comprando Crianças para Deus. Tem essa aqui também, ó, Corre, Má, Corre. Que história forte, profunda, lindo demais. Nilda da Argentina. Essa história aqui é uma menina que tem uma deficiência física por conta de uma doença que ela teve. Então, além de ser uma história missionária, ainda tem como você trabalhar essa questão da inclusão das crianças com deficiência física na sua igreja. Envie alguém para me contar. Lindo demais essa história. Corre, tem boom. Uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Ela foi uma prisioneira, né, dos nazistas. Linda essa história. Ringu. Ringu da Índia. Muito bom também. Chifã. A filha do feiticeiro. Também história muito boa. Mais que ouro. História de 5 atletas missionários. Olha aqui. Muito bom. Tem outros, tá? Eu não vou mostrar todos para vocês. Estou mostrando só alguns aqui. A APEC vende esses que eu mostrei e muito mais. Vale a pena você investir nesse material e contar essas histórias para as crianças. Monique, como que funciona essa parte da contação da história no momento missionário? Bem, vamos recapitular para você não se perder. Você fez a liturgia do culto todinha. Acabou a palavra, a mensagem. Você tem a opção de fazer uma atividade, ou de fazer um jogo de recapitulação, ou de emendar um momento missionário. Tá? O momento missionário leva o tempo mais ou menos de 12 a 15 minutos, podendo levar um pouquinho mais. Não estenda muito, porque você já fez uma liturgia de culto já aí de 1 hora, né? Então, se você estender muito esse momento missionário,
não vai ficar legal, as crianças vão ficar cansadas. Elas querem lanchar, elas querem fazer uma atividade, alguma dinâmica, ela precisa disso. Então, respeite o tempo. Você não vai contar essa história toda num domingo só. Não. Tem uma aqui, quer ver? Que você até consegue fazer isso. Que é a história do envie alguém para me contar. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui você consegue contar ele num domingo só. Porém, eu dividiria em 2, para ficar melhor. Senão fica muita informação na cabeça da criança. Então, você vai dividir a maioria das histórias que eu mostrei aqui em 4 partes ou 5 partes. O que é isso? A cada parte da história você vai contar num domingo, né? Num tempo lá do momento missionário do seu culto. Monique, eu não faço culto toda semana. Não tem problema. Aliás, é um problema porque deveria ser assim. Mas se não tem como ter um culto toda semana, você vai escolher histórias missionárias. Você pode fazer um resumão dessa história e contar, tá? Ou então você pode escolher histórias missionárias menores e contar, ok? Mas não deixe de fazer esse momento de missão, tá? Então, essas histórias aqui são sugestões. Você entra no site da PEC, bota lá missões, que vai aparecer para você. Além dessas aqui, tem histórias pequenininhas, que vêm até plastificadas. São muito boas, tá? Tem uma que é Eu Iria a Qualquer Lugar por Ele. Tem uma outra que é Estrela. Enfim, tem várias histórias aí que você pode usar nesse momento de missões, tá bom? Tem também esses livros aqui, ó. Tá faltando um na minha coleção porque eu dei para uma junior. Ó, Sebit, Ourane, Genoveva. Eu amo essa história. São todas histórias reais. Tem também Araci, que é uma menina indígena. Foi esse que eu dei, vou até comprar para repor minha coleção. Essas histórias aqui você pode ler, né? Você pode fazer um resumo e trabalhar com as crianças esses livros, tá? Ou você pode indicar para os pais, né? Para os filhos lerem. E pode, inclusive, fazer uma atividade, né? Com as crianças sobre os livros que foram lidos. E vale a pena. São histórias lindas e maravilhosas, com uma linguagem muito fácil, tá? É, assim, muito bom mesmo. Todos os 3 são do autor Samuel Grandiano. Tá bom? Então, você tem essa opção de contar história missionária. No seu momento missionário, dividindo essa história em partes. Alguma dúvida até aqui? Para eu poder passar para outra parte. Ninguém? Deixa eu ver as perguntas aqui para eu poder passar para outra parte. Repertório de louvor para passar para vocês? Vou passar links do YouTube, tá? Com as músicas para vocês ouvirem. Deixa eu ver aqui. Ó, a Margarete falou que a PEC está com uma promoção de cadernos de missões no valor de R$120. Eu vi essa promoção, mas eu vi também que eles iam renovar a promoção. Eu não sei se mantém ou não, tá? Entra no site da PEC e olha lá essas promoções, porque estavam valendo muito a pena mesmo. Então vamos lá, gente. Tem então a primeira sugestão que eu dei é você contar a história missionária. A segunda sugestão que eu tenho para dar para vocês é vocês apresentarem, né, o missionário para as crianças. Então você pode entrar em contato com o missionário, você pode sondar esse missionário, né, como que começou o seu ministério, quando que ele decidiu, né, de fato exercer ali missões, fazer missões, como que ele conheceu missões, quais são os trabalhos que eles fazem, né, por onde eles já passaram. Entra em contato com esse missionário, pega uma foto, peça uma foto dele, né, ou dela, para você poder apresentar para as crianças. Se não for um missionário do Brasil, se for um missionário, de repente, do Brasil, mas que está em outro país,
apresenta para as crianças o país que essa pessoa está, a cultura daquele país, como que funciona aquele país, se tem perseguição ou não aos cristãos. Olha quanta coisa você pode trabalhar, né, envolvendo as crianças com missões, a realidade mundial, né, de missões. Então você pode apresentar para as crianças o missionário em si e também o país do qual ele se encontra. Isso tudo você pode fazer em um dos encontros, né, no primeiro domingo do mês, por exemplo. Você apresenta o missionário ou missionária, você apresenta aquele país, tudo assim muito brevemente, né, de uma forma muito objetiva. E você já pode, nesse primeiro domingo, falar sobre a oferta, tá? Porque você vai ter mais tempo para conseguir a oferta que você precisa para ajudar aquela pessoa. Então, você apresenta o missionário, apresenta o país do qual ele se encontra e você já vai falando da oferta para as crianças, já dá para elas aí o saquinho missionário ou o envelope, tá bom? E você vai orar por esse missionário ou missionária, vai fazer uma oração, tá? Você pode fazer oração pelo missionário ou missionária, né? Ou você também pode fazer uma oração pelo país do qual ele está, ou ambos. Mas é importante orar. Na outra semana, você pode continuar com esse missionário ou missionária, você pode continuar falando sobre ele, falando sobre a importância, né, de estar em oração por esses missionários. Você pode fazer uma oração pelos países que têm perseguição no mundo. Você pode focar na oração por esses missionários. Você vai cantar, você vai orar, você vai novamente falar sobre a oferta, a importância das crianças estarem ofertando, porque ofertar é uma das formas de fazer missões, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. Então você pode conscientizar a criança sobre isso, tá? Vamos lá. No terceiro domingo, no terceiro encontro com as crianças, você vai então falar novamente sobre o missionário, a missionária. E aí, irmãos, eu vou deixar vocês muito à vontade. Porque olha só, você pode dividir assim, você pode falar sobre o missionário no primeiro encontro, orar e falar sobre a oferta. Você pode, no segundo encontro, falar sobre o que o missionário, né, está precisando e enfatizar na oferta e orar, mostrar a importância da oração, porque a oração é uma das formas de fazer missões. São 3 formas de fazer missões: orando, ofertando ou indo. Então, se a criança fizer uma dessas 3 coisas, ela já está fazendo missões. Isso é algo que eu e você também temos que fazer, tá? Então, se a criança ela prefere orar, ela vai orar. Tem crianças que não vão poder ofertar, mas ela não precisa ficar triste por isso. Porque se ela orar pelos missionários, ela também está fazendo missões, tá bom? Então, você precisa explicar muito bem isso para as crianças. E você pode falar do país no primeiro encontro, ou no segundo encontro, ou no terceiro encontro. E no último encontro, né? No último encontro com as crianças sobre missões, momento missionário no culto infantil, você vai recolher as ofertas que você deixou, né, explicou para elas e deixou lá o saquinho ou envelope para elas. Você vai recolher essas ofertas, vai pedir, não o dirigente, uma outra pessoa do culto infantil para conferir essa oferta, somar tudinho e te entregar. Eu gosto, tá, de quando eu trabalho sobre uma pessoa, sobre um missionário ou missionária, eu gosto de levar essa pessoa na minha igreja, para que as crianças tenham contato com essa pessoa, se possível. Então, eu já levei alguns missionários na minha igreja, já levei, assim, no último encontro, né, as crianças passaram 3 encontros, né, no culto infantil, ouvindo sobre aquela pessoa. Então, no último, ela vai ver aquele missionário de perto, vai ter contato, né? E elas ficam vidradas, elas ficam assim, apaixonadas quando elas veem um missionário perto delas. Então, eu já levei alguns missionários na minha igreja, foi uma experiência maravilhosa.
As crianças elas ficam na expectativa. E quando eu começo, né, esse momento missionário, falando sobre alguém específico, eu já aviso para as crianças que no último domingo aquela pessoa vai na minha igreja. Claro que com a aprovação pastoral, né? Inclusive, se a igreja quiser ofertar também para ajudar aquele missionário, pode, será uma bênção. Se o pastor ele pode te ajudar na forma de como vai buscar esse missionário, como vai levar ele em casa, entendeu? Isso é a liderança que vai alinhar junto com o pastor da igreja, tá? Com a autorização dele. Então, esse missionário, as crianças já estão na expectativa de recebê-lo na igreja. Então, quando a pessoa chega na igreja, né? E o culto, eu faço o culto todo missionário, se possível, ou então eu faço um culto normal, mas no finalzinho eu dou um tempo bom para aquela pessoa falar, é algo maravilhoso demais. Vale muito a pena você fazer, ter, né, proporcionar para as crianças essa experiência que muitas das vezes ela não tem ou nunca teve, ou então os pais não falam, né? E, gente, ó, entrou uma missionária aí que é a Carla. A Carla, ela é uma missionária que está... qual é o país que você está mesmo, Carla? Acho que é Peru, né? A Carla, gente, ela foi na minha igreja e foi muito bom, né, Carla? Fala aí. Carla Santana. Fala aí, Carla. Vai descrevendo aí. A Carla, gente, Peru. Isso, me deu um branco aqui agora. A Carla está no Peru e nós, né, na minha igreja, nós conseguimos aí juntar uma oferta com as crianças para ajudar na viagem da Carla. Foi uma bênção e foi, assim, uma experiência maravilhosa ter ela com a gente. Ela cantou em espanhol. Imagina as suas crianças tendo contato com uma missionária cantando cânticos infantis em espanhol, gente. Porque as crianças lá falam espanhol. Isso é algo assim, enriquecedor demais. Isso é envolver crianças com missões. Né? É isso que é fazer missões. Agora, se você está entrando em contato com um missionário que está no outro país, não tem como trazer para a igreja, não tem problema. Peça para ele fazer uma carta, ou então peça para ele gravar um vídeo. Eu fiz um momento missionário com os missionários em Portugal, Oséia de Holanda, são inclusive os missionários da PEC. Eu fiz um momento missionário com eles e foi assim uma bênção. As crianças ficaram encantadas, né? Eu mostrei todas as fotos do trabalho deles. Eu mostrei para que era, né, aquele foco, qual era o foco daquela oferta. Eles precisavam para ele viajar para um outro lugar, lá mesmo em Portugal, para fazer missões. Então, assim, eu não consegui trazer eles para a igreja, né? Mas eu consegui que eles gravassem para a gente um vídeo para apresentar às crianças, né? Para falar com as crianças. E eles lá em Portugal mandaram um vídeo para a gente e nós passamos na televisão para as crianças. E eles ficaram gratos, né? Gratos demais pela oferta. Foi assim, um momento muito lindo. As crianças ficaram muito felizes, né, por ter tido a oportunidade de ajudar, né, aqueles missionários. Foi bom demais. Então, eu convido você a fazer a mesma coisa. A envolver com seriedade, né, fazendo direito, se envolvendo você em primeiro lugar. Eu convido você a envolver as crianças com missões. Uma coisa muito importante que eu acabei não falando aqui com vocês é que no primeiro culto, né, infantil sobre missões, ou no primeiro momento missionário do culto infantil, você vai precisar explicar para crianças, em primeiro lugar, o que é missões. Você não pode chegar assim já falando, né, dos países e tudo mais. Não. Você precisa explicar para as crianças o que é missões. O que é fazer missões? O que é missões? Alguém saberia me dizer? O que é fazer missões? Alguém sabe falar? Vamos ver.
Gente, fazer missões é pregar o evangelho às pessoas. Isso é fazer missões. É se importar com as pessoas, é se importar com a necessidade espiritual das pessoas. Tá? Então, assim, missões é algo maravilhoso e que deve ser ensinado para as crianças para que elas tenham conhecimento, entendimento e para que elas possam tomar a decisão de se tornarem missionários ou não. Então, como diz, né, em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. O missionário, ele faz isso. Ele prega o evangelho o tempo todo. Aonde ele está pregando o evangelho. E ele vive para isso. Ele vive para pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, você precisa apresentar para as crianças o que é missões. O que é ser um missionário? Você pode fazer placas, tá? Pode imprimir. É porque eu não estou com material aqui, ficou tudo na igreja, né? E eu não tenho nem como pegar. Mas você pode fazer placas, tá? Cartazes com perguntas, tipo assim, o que é ser um missionário? O que é missões? Quem pode ser um missionário? Como podemos fazer missões? Você pode fazer vários cartazes desses, né? E conforme você vai mostrando esses cartazes, você vai perguntando às crianças e você vai respondendo. Então, fazer missões é pregar o evangelho, né, às pessoas. Quem pode ser um missionário? Quem saberia me responder? Quem pode ser um missionário? A pessoa que, para ser missionária, né, para ser um missionário, essa pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, ser salvo, ter a salvação. Tá bom? Uma pessoa que não é salva em Cristo Jesus, que não recebeu Jesus como seu Salvador, essa pessoa não tem como ser missionário. E o missionário, ele tem um chamado, ele é chamado por Deus para isso. Tá? Então, todos podem ser testemunha do Evangelho de Deus. Né? Todos podemos ser, devemos ser testemunhas. Agora, missionário mesmo, aquele que vive para missionar, aquele que vive para pregar o evangelho, aquele que está disposto a tudo, a viajar para qualquer país, né? Abandonar a sua família em prol de pregar o evangelho, essa pessoa ela tem um chamado de Deus para isso. Sendo que nós podemos fazer missões? Todos podemos fazer missões. Mas eu estou querendo dizer que aquele missionário que vive da fé, que vive para fazer missões, ele tem um chamado de Deus. Nós podemos ser missionários como? Também indo, né? Aonde nós pudermos ir. Nós podemos ser missionários orando pelos missionários. Nós podemos ser missionários ofertando por missões. Então, nós também podemos ser missionários, mas há uma diferença. Há uma diferença. Eu não sou missionária no sentido de dedicar minha vida para missões. Eu sou missionária no sentido de ofertar para missões, orar para missões, né? E pregar o evangelho aonde eu tiver a oportunidade de pregar. Mas missionário mesmo, aquele que vive para missões, vive pela fé, o sustento dele é pela fé. Esse tem um chamado específico para ser missionário, tá bom? Então, fica aí esse entendimento para vocês, porque muitas pessoas falam assim, eu sou missionário. Se auto-intitula missionário como se fosse aquele missionário que viaja, né? E quando eu falo viajar, gente, não é para outro país não, tá? Porque o missionário mesmo que vive pela fé, o sustento dele é pela fé, a vida dele é pela fé, essa pessoa, ela faz missões aonde ela estiver. Mas ela vive para isso. Tem pessoas que não vivem para isso e falam que são missionários. Infelizmente, isso é uma realidade e nós precisamos ter um certo cuidado com isso, tá? Porque existem diferenças, tá bom? A gente não pode confundir as crianças em relação a isso. A criança ela vai ser envolvida com missões e ela vai ser estimulada a fazer missões porque ela pode fazer missões orando, ofertando e falando, né? Pregando o evangelho para outras crianças. Esse é o envolvimento, né? Esse é o envolvimento que eu e você também temos com missões, ou pelo menos deveríamos ter. Certo? Então, para esclarecer essa dúvida aí para vocês, tá?
como que o missionário vive, né? Como que ele sobrevive? Ele sobrevive pela fé, pela oferta que as pessoas dão para ele. E aí ele precisa de oferta para quê? Para comer, para pagar o lugar onde ele mora, para comprar suas vestes, né? Para que ele possa ter dinheiro para ir para outros lugares para pregar o evangelho. Ele precisa de dinheiro para sua saúde, né? Então, o missionário ele precisa da nossa oferta, da nossa ajuda financeira, para que ele possa ter condições, né, de se sustentar, de viver e fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu amo tanto, né, ouvir um missionário, uma missionária, porque são experiências tão maravilhosas, tão preciosas que eles têm a nos contar, que eu fico maravilhada. E são essas experiências que eles têm para nos contar, são essas experiências reais com Deus que eles tiveram, né? Que as crianças precisam ouvir. Elas precisam, sabe, conhecer essas histórias, ouvir esses testemunhos, ouvir milagres de Deus, porque Deus ele faz milagres. Ouvir a providência de Deus em situações, muitas das vezes, extremas que essas pessoas vivem. Então, irmãos, a gente não deve, né, dosar, sabe, esse momento missionário. A gente deve fazer com excelência, a gente deve dar o nosso melhor, a gente deve se envolver as crianças com missões. As crianças, elas amam esse momento, elas sentem prazer nesse momento, elas ficam na expectativa de chegar no próximo encontro para ela ouvir a outra parte da história missionária que você não contou toda. Elas ficam na expectativa de conseguir o valor da oferta porque ela quer ajudar aquele missionário a conseguir o que ele precisa. Ela fica na expectativa de chegar no último encontro para que ela possa ver aquele missionário e missionária pessoalmente. Então, são tantas expectativas que a gente cria na criança, a gente envolve a criança de tal maneira, né, no assunto, quando se trata de missões, que é algo maravilhoso demais. E a gente não deve subestimar isso. Então, invista em missões no seu culto infantil, invista em missões no seu ministério, tá? Pessoal, começa por você. Nós não podemos ensinar nada para as crianças se nós não vivemos aquilo que nós ensinamos. Então, começa por você. Aprenda, compra livros, sabe? Se envolva, ajude, ore, pesquise. E aí você, então, poderá passar isso para as crianças. A Ivanice colocou aqui que a pessoa convertida não tem como não sentir amor a missões. Às vezes, a pessoa convertida não tem amor a missões porque ela ainda não conhece missões. E a criança vai ter a mesma coisa. Ela não vai se envolver, não vai se interessar por missões, não vai amar missões e nem sequer vai ter vontade de se tornar um missionário porque ela não conhece missões. Ela não foi envolvida com missões. Ela sequer, durante os 11, 12 anos que ela passou no Ministério Infantil, sequer alguma vez alguém apresentou missões para essa criança. Então ela vai ter uma convertida sem amor a missões. E existem muitos cristãos que não se envolvem com missões, não conhecem missões, tá? E por conta disso, essa pessoa, ela não se torna missionário, não quer fazer missões, não quer orar por missões, não quer ofertar por missões, e é cristão, está na igreja, e não tem essa consciência do que é missão. E a criança, ela pode se tornar uma grande missionária, porque a criança, ela tem ousadia, ela tem coragem, a criança, ela fala, ela prega mesmo, né? Então, a criança, ela é muito usada por Deus quando se trata de missões, porque a criança, ela fala, né? Ela prega o evangelho ali, ela ouve o evangelho e ela fala para outras pessoas. Uma criança é uma grande missionária dentro da sua própria casa, porque uma criança, ela consegue ganhar a família inteira para Jesus. Então não devemos subestimar as crianças, não devemos subestimar missões no Ministério Infantil. Missões é importante, sim. Missões deve ser falado, deve ser ensinado, sim. Então se prepare, estuda,
leia sobre missões, entre em sites missionários, se envolva, gente. Não é só se interessar, não. É se interessar e se envolver. É se interessar, se envolver e fazer. Amém? E eu tenho certeza que se vocês começarem a se envolver com missões e começarem a envolver as crianças com missões, vocês vão ver e ouvir coisas maravilhosas a respeito desse assunto. Eu tenho crianças na minha igreja que eles já falaram, já expressaram a vontade de ser missionários. Olha que coisa maravilhosa. Uma, inclusive, falou para mim que ela quer ser missionária na China. Pensa. Isso é algo maravilhoso, é lindo demais. Quem sou eu para falar para ela que ela não vai ser? Eu não vou falar nada, eu vou, pelo contrário, sim, você vai ser missionário na China. E você vai para a China e você vai ganhar muitas almas para Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Quando se trata de missões e família, muitos pais, né, nem sequer conseguem imaginar que seus filhos serão missionários. O meu filho mais velho, ele expressou a vontade de ser missionário na Europa. Você acha que eu falei para ele que ele não vai? Pelo contrário, eu falei, vai, claro que você vai. Né? Você pode ter uma profissão e você pode ter uma missão. E os dois caminharem juntos. Ou você pode ser só missionário. E Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Porque Deus faz isso, né? Se Deus chama, Ele vai até o fim com você. Porque foi Ele que te chamou. Ele vai te sustentar pela tua mão. Nada vai faltar. E você vai com Ele, para a obra dele. Então, irmãos, eu fiquei muito feliz quando meu filho falou isso. O outro falou que não vai, que ele vai só ofertar. Mas tá bom, tá ótimo, né? Deus, ele é assim. Ele chama cada um do jeito dele, né? E para aquilo que ele quer. Então, que você, através dessa aula, tenha tido um pouco do entendimento, né? Do que é esse momento missionário com as crianças. Eu vou colocar na apostila tudo especificado para vocês desse momento. Vou colocar no grupo os links das músicas que falam sobre missões. E não hesite em ensinar missões para a criança. Começa a comprar os seus recursos, né? O Mapa Mundi, o Globo, começa a aprender as músicas, começa a estudar sobre o assunto de missões. Compre materiais que vão te dar um suporte para esse momento. A Bíblia de recursos, né? Deixa eu ver se ela está aqui. A Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças também te ensina a fazer um momento missionário. E esse livro aqui também. Esse e também um outro livro que vai te ensinar a fazer um momento missionário é esse aqui. Primeiros Passos, de Sandor. São os 3 livros que você encontra na APEC e vão te ajudar muito a realizar esse momento com missões. Tem um recurso aqui, 2 recursos que eu queria mostrar para vocês. Ó. Primeiro, a criança ela vai conhecer, ó, cadê? Orar, ofertar e ir. Tá vendo? Esse aqui foi meu filho rasgou. Conhecer, orar, ofertar e ir. Você pode, a cada encontro, falar sobre um desses assuntos. Apresentar para as crianças sobre um deles. Ou você pode, da maneira que você quiser, nos seus encontros, organizar como que você vai apresentar esses assuntos, como eu expliquei aqui para vocês. Eu fiz isso aqui também, olha aqui. Isso aqui eu imprimi a imagem, colei no EVA e passei cola quente para prender o palito. Isso aqui é aonde as crianças podem fazer missões. Na família, no parque, na escola, né? Aqui também pode ser vizinhança, com os vizinhos. Então, é muito fácil de fazer. E aí, conforme você vai falando, né? Você vai mostrando.
Da mesma forma que eu fiz isso daqui, você pode fazer um pouco maior com as perguntas. O que é ser um missionário? Quem pode ser um missionário? Tá? Aonde pode fazer missões? Você pode montar com as perguntas. E conscientizar as crianças de que fazer missões é alcançar as pessoas, né, que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. É pregar o Evangelho, né, para que as pessoas tenham a salvação, recebam Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que missões faz, é isso que missionário faz. E que todos nós tenhamos essa consciência. Uma outra coisa que eu quero deixar como sugestão para você é, em um dos encontros com as crianças, você pode pegar o globo, rodar o globo, roda o globo bem forte e pede para elas pararem um dedinho. Onde elas pararem um dedinho, no país que parar, você ora por aquele país. Então aqui eu rodei e parei meu dedo no Canadá. Então agora, crianças, nós vamos orar pelo país Canadá. Nós vamos orar por todos os missionários que moram ou fazem missões no Canadá. E começa a oração. Você pode fazer isso, se for poucas crianças, você pode fazer com todas. Se forem muitas crianças, aí você pode escolher 2 ou 3 para rodar o globo e parar o dedinho para orar, tá bom? Uma outra forma também de você fazer é você, em pedaços de papel, escrever de hidrocor o nome dos países. E aí você distribui esses papeizinhos para as crianças. Uma coisa bonitinha, tá, gente? Escrito bonitinho, ou então impresso. Distribui para as crianças e peça que elas orem durante toda aquela semana por aquele país que ela recebeu. Então, se eu receber um papel escrito Cuba, eu vou passar a semana inteira orando por Cuba. Orando como assim? Orando pelos missionários que estão em Cuba, orando, né, pelos missionários que estão lá, mas vão para outro lugar fazer missões, orando pelo sustento dos missionários, orando pela moradia dos missionários, pela saúde dos missionários, pela vida financeira dos missionários, tá? Então, é nesse propósito que você vai desafiar as crianças a orar. E façam isso, tá? Façam isso porque é uma forma de envolver as crianças na oração por missões. Então, faça dessa maneira e esteja acompanhando os pais também. Olha, pais, hoje nós distribuímos para as crianças o nome dos países do qual ela vai precisar estar em oração durante a semana. Ore junto com seus filhos. Envolva os pais também nesse momento missionário, tá bom? Então aí fica algumas dicas para vocês. Nos materiais que vocês comprarem, né, que ajudam nesse assunto missões, vai te dar muito mais recursos, muito mais dicas, que não tem como eu falar tudo aqui agora, por causa do nosso tempo de aula, né? Nós já são 6h30. Mas invista, tá bom? O que eu quero é que você tenha consciência da importância desse momento e que seja assim uma bênção para você e para as crianças da sua igreja. Amém? Então vamos estar orando nesse momento para a gente encerrar. Eu vou colocar alguns vídeos lá no grupo também que falam sobre missões, tá? E estou aqui um coração desejoso assim, de ouvir depois, né, frutos dessa aula, testemunhos sobre esse momento missionário, que eu espero de coração que você faça e comece a se envolver e a envolver as crianças em missões. Amém? Vamos cantar? Para a gente poder encerrar, fazer uma oração e encerrar? Vamos lá, eu ensinei no início da live, ó. Vou contar, vou anunciar. Nosso mundo Deus criou por muito nos amar. Vou contar, vou anunciar. Lá na cruz Jesus morreu e a todos quer salvar. Fácil, né? Vamos cantar aqui pertinho na esquina? Aqui pertinho na esquina, ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor,
aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Que as nossas crianças, assim como eu e você, levemos com ardor, com vontade, com amor, onde nós moramos, ou ao redor do mundo, a mensagem do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa aula, Senhor. Obrigada, Pai, por ter enviado Jesus, Senhor, o teu único Filho, Pai, para morrer na cruz, Senhor, em nosso lugar. Obrigada, Senhor, por nos mostrar sobre missões, a importância de fazer missões. Pai, eu te agradeço pela vida de cada missionário, missionária ao redor deste mundo, Senhor. Te agradeço, Deus, pela vida deles, pela saúde deles, ó Pai, pela ousadia, pela coragem, Deus. Te agradeço, Pai, porque através desses homens e mulheres usados por Ti, vidas estão sendo alcançadas, Senhor. Vidas, Pai, estão se prostrando aos pés de Jesus. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por levantar esses homens e mulheres que mesmo não indo para longe, mas mesmo onde eles estão, Pai, onde eles moram, eles estão fazendo a diferença. Deus, te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor levante homens e mulheres neste Brasil, Senhor. Que o Senhor levante crianças, Pai, com coração ardente por missões. Tios e tias, Senhor, do Ministério Infantil, líderes, ó Deus, do Ministério Infantil, com amor a missões, Pai. E que esses homens e mulheres façam a diferença, Senhor, na Tua igreja, Pai. No Teu bairro, Senhor, nesse país e mundo afora, Pai. Que Teu Evangelho seja pregado, Senhor, com amor e ousadia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te peço que o Senhor capacite cada um, Pai, que está nesse grupo. Obrigada, Senhor, por essa aula, obrigada por essa ferramenta, Senhor, que é o Facebook, que está nos proporcionando esse momento. Obrigada, Pai, pela vida de todos, pela saúde, ó Deus. Obrigada por esse dia lindo que nós tivemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite e nos ajude, Deus, a seguirmos, Senhor, no ministério com as crianças, conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor cresça e a gente diminua, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ver aqui agora se tem algumas perguntas para eu responder e a gente encerrar. Sempre que vocês tiverem contato com algum missionário ou souber de algum missionário que está vindo para o Brasil, né? Conversem com seu pastor, sua pastora, né? Sobre a oportunidade de estar trazendo esses missionários para perto das crianças. Duvido que seu pastor vai se opor a isso, e eu creio que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso demais, e você vai querer fazer isso mais e mais vezes, assim como eu. Deixa eu ver. Ser um missionário é ter o chamado de Deus para evangelizar? Sim. Mas o missionário, é o que eu falei aqui, né? Ele vive pela fé. Vive em prol de missões mesmo. Precisa inculcar na vida da criança, sim. Isso mesmo. A Carla falou aqui que quem quiser pode adicionar ela no Facebook, Carla Santana, ela está aqui nos comentários, que ela vai falar um pouco para vocês do trabalho dela com missões. Ela está no Peru, mas mesmo assim vocês podem entrar em contato com ela, ajudar ela tem um trabalho lindo com as crianças, tá? Ela pode mandar um vídeo para vocês sobre o trabalho dela, ela pode mandar um vídeo dela falando para as crianças. É muito bom. Então é isso, gente. Não teve mais perguntas. Estou muito feliz por mais uma aula. Estou triste porque está acabando, né, esse nosso momento. Amanhã nós teremos a última aula. Eu falei 5, mas é 3 da tarde.
porque 5 horas eu tenho outro compromisso com as crianças da minha igreja. Então amanhã, às 3 da tarde, não esquece, eu vou colocar no grupo, nós vamos ter a última aula sobre versículos no culto infantil e música, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijos!